Você sabia que muitas coisas já aconteceram aqui na Terra e até hoje não possuem explicações? Coisas que a ciência não consegue explicar, como por exemplo a bateria de Bagdá, a laje de concreto zodíaco, o manuscrito de Voynich e muito mais. Então já vai se preparando aí porque hoje nós vamos mostrar para vocês alguns mistérios que até hoje não foram explicados. Mas antes, se inscreva no canal e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha? O botãozinho tá pretinho aí embaixo? Então tá certo agora. Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Bateria de Bagdá. Em 1938, lá em Bagdá, um arqueólogo alemão encontrou um artefato muito curioso. O objeto parecia muito com um vaso e possuía barras de ferro cobertas em cobre. E por incrível que pareça, esse objeto aí funciona como uma espécie de bateria. Para estudar este item, foi criada uma réplica e descobriram que se colocasse vinagre ou alguma outra substância ácida dentro do vaso, era possível gerar uma energia elétrica. A força não era muita, mas a bateria conseguia gerar 1 volt. O objeto foi descoberto em 1938, mas foi datado para 200 anos antes de Cristo. Ou seja, seria uma bateria com mais de 2000 anos de idade. Então, voltando a 2000 anos, naquela época alguém já tinha desenvolvido uma espécie de bateria. Para que será? Ligar o quê? O vaso bateria tinha aproximadamente 13 centímetros e ao todo foram encontradas outras 12 baterias dessas. E mesmo depois de ter encontrado várias dessas baterias, até hoje essas baterias e para que elas serviam são um mistério. Será que eles tinham os aparelhos elétricos naquela época que nós não conhecíamos? Isso não sabemos. Algumas teorias surgiram e dizem que essa bateria era utilizada para dar choques e tratar pessoas com doenças, ou até mesmo embelezar joias ou ajudar na produção de moedas. O manuscrito mais misterioso do mundo. Você já ouviu falar a respeito do manuscrito de Voynich, o livro mais misterioso do mundo? Esse livro foi descoberto em 1912 e acredita-se que ele teria sido feito há 1500 anos. O livro é praticamente todo criptografado e também possui vários desenhos. Desenhos de planta, desenhos do corpo humano, e pelo livro estar todo criptografado em uma língua toda desconhecida, muitos cientistas não sabem do que o livro realmente se trata. Os maiores especialistas de criptografia tentaram decifrá-lo, mas só conseguiram entender 10 dos 170 mil caracteres que tem o manuscrito. São 204 páginas com 170 mil caracteres e apenas 10 foram decifrados. O livro está escrito em uma língua nunca vista. Até hoje, depois de muitos estudos, eles conseguiram entender que o livro é basicamente dividido em 5 partes, que seriam também 5 conteúdos diferentes. A primeira está cheia de ilustrações de plantas, com mais de 110 plantas desconhecidas. A segunda representaria astronomia e astrologia, com mais de 25 diagramas com desenhos de signos e estrelas. A terceira possui muitos desenhos de mulheres. Geralmente elas estão dentro dos vasos, até os joelhos com um líquido escuro. Já a quarta parte teria desenhos de frascos muito parecidos com recipientes de farmácias, e também alguns desenhos de raízes e ervas medicinais. A quinta não tem imagem, só texto, que até então seu conteúdo permanece indecifrável. O livro, que parece ser uma enciclopédia, tem muitas partes medonhas. Existem alguns desenhos e imagens que deixaria qualquer pessoa perplexa, só de ver. Imagens com muitas coisas inexplicáveis. Desenhos de uma mistura de um cavalo com um verme gigante. O que seria isso, pessoal? Muitas teorias a respeito do livro surgiram, mas até hoje continua sendo um grande mistério. Dodecaedro romano. Esse pequeno objeto oco feito de bronze possui esse nome, dodecaedro romano, devido ao seu formato, já que é um dodecaedro. O objeto possui 12 lados, cada um dos lados com um círculo no meio, de diâmetros variados. Os tamanhos dos lados também variam de 4 a 11 centímetros. Por toda a Europa foram encontrados centenas desses objetos, principalmente entre a Inglaterra e a Hungria. E esse item seria muito velho, datado entre o século 3 e 2 a.C. E por causa do ano e da região que foram encontrados, acreditam que esse objeto seria do Império Romano. O maior mistério mesmo é que não existe nenhum relato desse objeto, nenhuma escrita ou nada a respeito da utilização desse objeto na história humana. O que é, como usa, para que serve? Ele pode ser um castiçal, um dado, uma arma de guerra, uma chave. E infelizmente nenhuma conclusão foi apresentada até hoje. O que deixa essa história ainda mais misteriosa é que os romanos sempre deixavam escritas sobre os itens usados em suas civilizações. E até hoje não foi encontrado em lugar nenhum nada que fale diretamente sobre o dodecaedro romano. Pedra misteriosa do lago Winnipesaukee.
Essa pedra foi encontrada em 1872, em New Hampshire, nos Estados Unidos, enquanto estavam escavando uma região para colocar um poste. A pedra tem cerca de 10 centímetros de comprimento, possui um formato perfeito de um ovo e tem vários desenhos esculpidos como signos, setas e frutos. Além disso, a pedra que parece um ovo possui um buraco que atravessa ela de cima para baixo, como se tivesse feito por alguma máquina. Há mais de 100 anos, arqueólogos tentam entender o significado daquela pedra. Por conta dos desenhos, as setas, frutas e até mesmo um rosto, alguns dizem que essa pedra era um artefato feito para comemorar tratado entre duas tribos. Alguns outros acreditam ser um ovo sagrado de alguma religião de tribo, que traria prosperidade. Mas até então, nada foi decretado a respeito da pedra. E há mais de 85 anos a pedra está sendo exposta no museu da cidade. Disco de Festo. O disco de Festo foi descoberto em 1908 e continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Datado do ano de 1700 a.C., esse disco foi descoberto nas ruínas de Creta, na Grécia. São 61 palavras escritas nos dois lados do pequeno disco de pedra. Muitos tentaram decifrar o que estaria escrito nessas 61 palavras. E quem ganhou um pouco de credibilidade nessa história foi Garrett Owens, que diz ter conseguido decifrar até 90% do que estava escrito no disco. Ele disse que naquele disco nada mais é do que uma oração para a deusa mãe da civilização minoica. Mas até então não comprovaram também a teoria desse cara. E o que realmente está escrito no disco continua um mistério até hoje. Decifre aí. Quem decifrar grava um vídeo aqui com nós, demorou? Demorou. A respeito dos mistérios mais loucos decifrados pelos fãs. As figuras Dogu. Dogu em japonês significa de barro, e é por isso que é o nome dado a esses bonecos. Ao todo, foram encontradas mais de 18 mil dessas figuras aí até agora, e todos esses objetos foram datados de 2.000 a 10.000 anos de idade. Ninguém conseguiu descobrir até hoje o propósito ou a utilidade dessas figuras de barro. E com isso, várias teorias surgiram para tentar explicar para que serviam esses bonecos. Os mais tradicionais acreditavam que esses objetos seriam para concentrar energia positiva. Outros acreditam ser objetos muito antigos usados pelas civilizações para decorar ou até mesmo brincar. Já outros dizem que tem a ver com trajes de alienígenas. E você aí de casa, o que você acredita? Deixa aí nos comentários. O objeto do Mar Báltico. Em junho de 2011, uma equipe sueca de mergulho detectou em seu sonar um objeto muito estranho no fundo do mar. Eles não encontraram nenhum destroço de navio, nenhuma outra coisa natural. O que eles encontraram foi uma espécie de estrutura redonda, que parecia ter sido feita por um homem. Segundo estudos, os pesquisadores descobriram que aquele objeto estava ali no fundo do mar há cerca de 14.000 anos. De acordo com o geólogo Steve Weiner, disse que nesse objeto foram encontrados metais que não tem na Terra. Também foi descoberto que existia alguma espécie de força magnética em volta desse disco, pois alguns aparelhos simplesmente pararam de funcionar ao chegar perto desse objeto misterioso. Embora os caras que acharam o objeto e estão pesquisando a respeito sabem que isso é algo único para a humanidade, até hoje nada demais foi revelado sobre o caso. E o objeto continua sendo um mistério. A laje de concreto zodíaco. Esse foi o nome provisório dado a essa pedra encontrado perto de uma casa em Mission, British Columbia, lá nos Estados Unidos em 2013. Conhecida também como laje de betão ou concreto do zodíaco, essa pedra gigantesca esconde um mistério. Nela possui esculpidos símbolos astrológicos e também é possível ver símbolos do zodíaco. A pedra foi encontrada enterrada próxima à superfície e tiveram que fazer um bom trabalho para retirar ela de lá. Segundo a galera que retirou essa pedra de lá, ela estaria enterrada ali há milhares de anos. Embora não se saiba ao certo do que se trata, alguns acreditam que seria algo como um relógio solar, devido às marcas e os sinais presentes na pedra. Mas mesmo assim a pedra continua um mistério, porque até hoje não se sabe quem colocou a pedra lá, para que ela era usada, quem utilizava ela, e é por isso que essa pedra continua sendo um dos maiores mistérios aqui da Terra, pois ela podia servir para qualquer coisa, né? Até mesmo para aquilo que a gente nem imagina. Seria algo desconhecido ou seria algo que foi feito antigamente e que hoje não serve para nada? Vai que era a tábua de carne dos caras, né? Ou, sei lá, o iPad para conversar com os alienígenas. Sei lá, ou a tumba de alguém, do cachorro, vários negócios. Né? Pode ser também. Bom, galera, e esse então foi o vídeo de hoje, um vídeo cheio de mistério, a lá Você Sabia antigo, que vocês gostam. Então se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like, clica no joinha. Se você não clicou até agora, não tem problema, clique agora, beleza? Também se inscreva nesse canal, tá bom? E também comente aí qual que você mais gostou desses mistérios. E também comente se você quer mais vídeos assim, vídeo de mistério, enfim, deixa aí nos comentários. Redes sociais aqui na tela, Dani Moore, Lucas Marques, você
Sabia Vídeo, segue a gente no Instagram, tá bom? E também conheça o nosso canal Você Sabia Plus, nosso canal secundário. Entra no nosso Instagram, segue nossos stories, manda um direct pra nós. É isso, fica mais próximo de nós, mais amigo, troca uma ideia e fala o que você achou do vídeo novo, tranquilo? Então ficamos por aqui, veja o vídeo de ontem também que saiu aqui no canal, agora tá saindo vídeo todo dia se você não sabe, e amanhã, se tá saindo todo dia, Sairá também. vai sair um vídeo amanhã também, então já anota aí no seu celular, qualquer lugar, pra você não perder, beleza? Ficamos por aqui então, isso tudo pessoal. Valeu! Dá mó bagulho ruim, né, quando tá desligada a tela, parece que a gente não gravou nada.